Ladder, even if I have to shoot you myself and drag you over! Get up that ladder now! Hoje a nossa aula é sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos entender essa treta, esse conflito que aconteceu. Vem estudar comigo. E aí, maninho, tudo bem? Você já viu que o negócio tá tenso, é muita treta. Vocês estão vendo a imagem no fundo aí, o negócio tá pegando fogo. Vamos entender como é essa história, o que aconteceu, qual é o contexto, o que foi esse tal de Primeira Guerra Mundial. Vamos entender, vem estudar com a gente aqui. Primeira Guerra Mundial. Vamos tentar definir essa palavra, Primeira Guerra Mundial. Esse termo, Primeira Guerra Mundial, ele surge porque foi o primeiro conflito que envolveu as várias nações do mundo. Apesar de que o cenário desse conflito foi na Europa, mas vários países, como o Japão e o próprio Brasil, participou dessa Primeira Guerra Mundial. Tá? Então é por isso que nós utilizamos esse termo, ou Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. Tá? Agora a gente vai entender o contexto dessa treta aí, o que aconteceu, né? Qual foi o pano de fundo, o cenário político, econômico dessa Primeira Guerra Mundial, desse fato. Vamos lá entender? A gente tem que entender o seguinte, tá? Revolução Industrial, precisamente a segunda etapa da Revolução Industrial. E o que vem a ser isso, essa segunda etapa? A monopolização, tá? Do capital bancário com da indústria. Existe esse monopólio, existe essa junção, e nós vamos ter aí essa segunda etapa da Revolução Industrial. O segundo contexto e, vamos dizer assim, elemento para compreender esse evento é a Belle Époque. O que seria essa Belle Époque? Deve estar me perguntando aí, Jefferson, o que é Belle Époque? Época bela, isso mesmo. Nós vamos ter a França ali como centro político, econômico e cultural. Isso mesmo, cultural, não te esquece disso. A Europa chegou num estágio nesse momento, né, no início do século XX, de que a sociedade está ali no mais alto grau de ciência, de razão, a tecnologia, o avanço da locomotiva, né, da eletricidade surgindo nesse momento tudinho aí, nós vamos ter o quê? A etapa da sociedade chegou no seu alto grau. Então, a Europa, principalmente a França, vai ser o centro cultural disso, de toda essa sociedade. Então, nós vamos ter aí a Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial e a Belle Époque. A Belle Époque, tá? A época bela, é isso aí. Vamos agora entender os fatores que compreenderam essa Primeira Guerra Mundial. Disputa colonial. Editor, põe para mim aí. Disputa colonial, tá? Concorrência, houve uma corrida, né, de vários países disputando, a Alemanha disputando com a Inglaterra, a Alemanha disputando com a França, a Alemanha disputando com a Rússia, uma concorrência. Por quê? Lembra da Revolução Industrial que eu falei agora há pouco? Isso mesmo. Começa a surgir uma grande industrialização desses países e eles começam a concorrer entre eles mesmos. Então nós vamos ter a disputa colonial, e essa disputa colonial ela se dá através da busca de matérias-primas, tá? A busca de matérias-primas, porque a Europa tem indústrias, mas não tem matérias-primas suficientes para compor essa indústria. Né? O petróleo, nós vamos ter, por exemplo, também a questão do carvão mineral, do aço, do ferro. E essas jazidas na Europa estão acabando, são pequenas, então eles precisam buscar em outros lugares. E aí nós vamos ter um elemento chamado neocolonialismo ou imperialismo. Por quê? Porque a Europa, os países europeus, eles vão se voltar para onde se tem essas matérias-primas. Onde é que tem essas matérias-primas? Na Ásia e na África. Então nós vamos ter uma nova colonização, tá? Uma referência à primeira colonização que ocorreu no século XV, século XVI. Tá? Nós vamos ter aí esse segundo momento de nova colonização, chamado imperialismo. Então, quando eu falo imperialismo, eu estou me referindo a esse processo que se dá na Ásia, na África, na Europa, a busca. Isso aí, meus amigos, vai dar uma outra treta aí, uma outra onda. Sabe o que é? Nós vamos ter aí um armamentismo, né? Vai ter uma tensão dos países europeus nessa briga, nessa disputa colonial,
na Ásia e na África, tá? Então, voltando aí, os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, tá? Disputa colonial, a busca por matérias-primas, isso mesmo, a busca por matérias-primas. Nós estamos vivendo uma revolução industrial, não tem matéria-prima na Europa, é escasso, então eles vão se voltar para onde? Para a Ásia e para a África. Neocolonialismo, nova colonização, imperialismo. A concorrência econômica, isso, maninho, não te esquece disso, tá? Concorrência econômica. Os países estão brigando entre si, pela industrialização. França com a Alemanha, Alemanha com a Inglaterra, Alemanha com a Rússia, tá? Que tem uma concorrência econômica. E o terceiro elemento, principal, meu amiguinho, o principal para você se tornar um soldado da polícia militar, sabe qual é? Nacionalismo, isso mesmo, nacionalismo. Nós vamos ter, dentro do nacionalismo, alguns elementos para compreender. Quais são esses elementos, tá? O pan-germanismo, isso mesmo, não te esquece dessa palavra, pan-germanismo. O que é isso? A Alemanha quer fazer a Alemanha grande, gigantesca, agregar todos os povos germânicos. Então, dentro dessa ideia, ela vai se alimentar, ela vai se auxiliar com a Áustria, o Império Austro-Húngaro, isso mesmo, tá? O segundo ponto, não te esquece, tá? Pan-eslavismo. Pan-eslavismo. O que é isso, Jefferson? Que porra é essa, Jefferson? O que é pan-eslavismo? Pan-eslavismo, meu amigo, é a tentativa da Sérvia com a ajuda da Rússia, isso mesmo, da Sérvia com a ajuda da Rússia, de agregar todos os povos eslavos, tá? Então vamos ter esses dois elementos. E um terceiro elemento principal também é o revanchismo francês. Revanchismo francês, meu amiguinho. Revanchismo. O que significa isso? Tu vai ter que lembrar de um elemento, uma situação que ocorreu em 1870. E que coisa é essa? Que porra é essa, Jefferson? Aconteceu a unificação da Alemanha. Isso mesmo, a Alemanha se tornou um país como conhecemos hoje. E nessa disputa, nessa guerra da nacionalização da Alemanha, nós vamos ter ali a Alemanha tomando regiões da França. Isso mesmo, regiões. Que regiões são essas? As regiões de Alsácia e Lorena. Isso, essas regiões que contêm minerais de ferro, de aço, carvão mineral. E aí tu vai ter uma perca da França por essas regiões. Isso vai doer na França, não só pela perca dessas regiões, mas pela questão também de uma luta toca na nacionalidade francesa. Então nós vamos ter o revanchismo francês, nós vamos ter o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Esses são os elementos do nacionalismo, tá? São esses fatores que vão levar, né, que nos levam a compreender a Primeira Guerra Mundial. Então, meu amiguinho, tu entendeste, né? Então vamos lá. Dentro desse contexto, dessa disputa colonial, né, essa corrida armamentista, nós vamos ter a paz armada, vamos ter, a Europa está em tensão, tá? Nessa disputa de colônias, nessa industrialização, nessa briga, nessa concorrência. Então a Europa vai estar em tensão. Essa tensão, esse clima de tensão vai levar à paz armada. Mas que diabo é isso, Jefferson? Paz armada. O que acontece? Apesar de estar todo mundo tranquilo, todo mundo de boa lá, tu vai ter ali todo mundo também se armando, tá? Vamos estar desenvolvendo armamentos, né? A tecnologia armamentística vai aumentar de tal forma que não se viu antes. Lembra que uma guerra de tal proporção foi a Guerra Napoleônica, tá? Lá no final do século XIX. Mas agora não. A Europa acredita-se que está tudo bem, tudo tranquilo, mas eles estão se armando, está todo mundo buscando armamento. Está todo mundo com um grande poderio tecnológico, tá? Então nós vamos ter, após esses fatores, né, de disputa colonial, concorrência, nacionalismo, vamos ter outro elemento, tá? Não te esquece desse termo, paz armada. Isso mesmo, maninho, paz armada, tá? Dentro dessa paz armada, dentro desse contexto da paz armada, nós vamos ter um outro elemento. Que elemento é esse? Política de alianças. Isso mesmo, política de alianças.
A partir desse momento aí, nós vamos ter a Europa, né, os países europeus construindo alianças políticas, né, de alianças. Nós vamos ter aí a Europa buscando a partir de 1907, isso mesmo, 1907, nós vamos ter a Europa construindo alianças ali. Nós vamos ter dois blocos distintos, não te esquece disso. Dois blocos distintos. E quais são esses blocos, Jefferson? Quais são? Não te esquece, meu amiguinho, não te esquece. Dois blocos. O primeiro bloco é a Tríplice Entente. E o segundo bloco é a Tríplice Aliança. E o que é, com quem compõe, ou quais os países que compõem a Tríplice Entente, tá? Vamos lá, nós vamos ter a França, Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. Isso, não te esquece, pelo amor de Deus, tá? O segundo bloco, a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e, no primeiro momento, a Itália. Isso mesmo. Por quê? Eu vou explicar depois. Então, vamos ter dois blocos distintos aí, dentro desse momento de paz armada. Então, a Europa está em tensão, está rolando essas tretas aí, lá pela banda da Ásia, da África, mas lá no continente está tudo tranquilo, tá? Tem uma outra informação que poucas pessoas também sabem, é que não se acreditava que ia ocorrer uma guerra. Por que não ia ocorrer uma guerra? Porque a maioria dos líderes desses países, eles tinham parentesco, tá? Havia um parentesco muito forte entre o rei da Inglaterra com o rei da Alemanha, havia um parentesco muito forte com o rei da Rússia, também com o pessoal da França. Então não acreditava-se que não poderia ocorrer nenhum conflito, né? Acreditava-se que a Europa chegou num certo momento da história de cientificismo, de razão, que não poderia acontecer um conflito, tudo ia acontecer no diálogo. Mas aí as coisas não ocorreram bem, né? Não aconteceu bem como imaginava-se. Então vamos lá, dentro desse contexto aí, tá? Com esses dois blocos, né? A Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, que nós vamos ter um outro elemento também para nós entendermos, tá? Ou melhor, alguns elementos. Antes de estourar a guerra, lembra que a partir de 1907 que constrói-se, né? Constrói-se essas correntes de alianças políticas e militares. Mas temos aí um outro ponto interessante, tá? Nós temos 3 momentos de crise. Isso, 3 momentos de crise, tá? Melhor dizendo, 2, que é a crise de Marrocos, tá? É a crise do Marrocos, ou questão do Marrocos, e a questão balcânica. Isso, vão ser 2 momentos de crise antes de ocorrer a guerra, tá? O segundo, a questão balcânica, vai ser o elemento, vai ser o ponto crucial, o estopim, onde vai estourar esse conflito aí, tá? Essa tensão, essa treta entre esses países aí, tá? E o que foi a crise ou questão de Marrocos? A Alemanha está disputando o território do Marrocos, isso mesmo, a região do Marrocos com a França. Quase que rola uma treta, os caras estavam brigando lá, quem vai ficar com essa terra, quem não vai ficar, e aí depois chegou-se um acordo, mas quase ocorre um conflito, quase que a Primeira Guerra ela já ocorre antecipadamente, tá? Então essa crise do Marrocos vai nos demonstrar como a Europa estava em tensão, por essa disputa colonial que eu te falei logo no começo da aula, essa disputa por matérias-primas. Então vai ser esse um momento, tá? A crise do Marrocos vai ser um dos elementos. O segundo momento vai ser a questão balcânica, isso, tá? Vamos lembrar, a questão balcânica, a região dos Balcãs, isso, aqui, esse é um ponto mais interessante para compreender essa Primeira Guerra. Aquela região dos Balcãs ali é uma sopa multiétnica, multirreligiosa, uma herança do Império Turco-Otomano, que deixou naquela região ali. E o grande protetor do Império Turco-Otomano, sabe qual é? É o Império Austro-Húngaro. Isso mesmo, eles vão proteger aqueles grupos e vão ocupar o espaço que o Império Turco-Otomano deixou, que foi se desfacelando. E naquela região ali tu vai ter católico cristão, católico ortodoxo, tu vai ter outros grupos ali muçulmanos, vai ser uma mistura de grupos ali, e grupos muito multiétnicos, tu vai ter ali croatas, bósnios, romenos, eslavos, muitos eslavos, tá? E aí temos uma outra questão, que é em relação ao pan-eslavismo. Todos esses grupos misturados aí, quem vai dominar? O Império Austro-Húngaro. Eles vão dominar essa região todinha aí. E
Esses grupos aí, uma grande parte desses grupos são os grupos eslavos. Esses grupos eslavos vão ter apoio de quem? Da Sérvia, que já existe como país ali naquela região. A Sérvia vai ter apoio de quem? Da Rússia, que quer fazer também, quer apoiar essa nacionalidade desses grupos aí, tá? Porque ela também quer ter uma saída para o Mar Cáspio. É por isso que tem um apoio da Rússia em relação a essa região, a esses grupos eslavos. Do outro lado, nós vamos ter, sabe quem? O Império Austro-Húngaro querendo dominar esses grupos e tendo apoio da Alemanha. Olha aí, olha a cagada que vai dar aí. Imagina, pensa comigo. Nós vamos ter o Império Austro-Húngaro tendo apoio da Alemanha, e a Alemanha tentando e levando esse apoio para construir uma malha ferroviária para a busca de matérias-primas naquela região. Nós vamos ter o Império, a Sérvia e os grupos eslavos recebendo apoio da Rússia. Olha a onda! Boninho, tu entendeu, né? A parada aí, né? Tu tens duas questões, a questão do Marrocos e a questão balcânica, tá? Essa questão balcânica é mais complexa, tá? Tu tens aí a sopa multiétnica, tu tens aí um lado, o Império Austro-Húngaro tendo apoio da Alemanha, tá? Com interesse nessa malha ferroviária, e tu tens a Sérvia tendo apoio de quem? Da Rússia, porque tem interesse também aqui naquela região. É aí que vai dar onda, aí que vai dar treta. Aí tem dentro da Sérvia, olha a onda aí, dentro da Sérvia tem um movimento lá, tem um grupo lá de maluco lá, tá? Esse grupo é o chamado Mão Negra, olha a onda aí, uma sociedade secreta oculta lá que quer lá a independência desses grupos eslavos. Olha a onda aí. Aí esse maluco aí, um tal de Gavrilo Príncipe, olha o doido, ele vai lá e vai o Ferdinando, o príncipe do Império Austro-Húngaro, vai visitar essa região, porque existe um interesse nesse momento do Império Austro-Húngaro em anexar uma região que não estava ainda anexada. E que região era essa? A Bósnia-Herzegovina. É um grupo lá, um grupo que existe uma grande relação com os grupos muçulmanos. E a Sérvia não queria que o Império Austro-Húngaro recebesse esse domínio, ou dominasse essa região. E aí o maluco vai lá, quando ele vai fazer a visita, esse Gavrilo Príncipe mete bala lá no príncipe. Olha a onda. E aí deu a cagada que vocês imaginam já, né? Aí começa o Império Austro-Húngaro. Ele pede que a Sérvia, porque sabia que a Sérvia estava apoiando esse maluco aí, né, esse terrorista, pede que eles devolvam, não devolvem o cara. Aí o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Olha aí. Conclusão. Aí a Rússia, não vou deixar essa treta sozinho com a Sérvia não, eu vou me meter nessa parada aí. Aí a Rússia se mete, declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Aí o Império Austro-Húngaro, só vocês dois contra mim aí, a Alemanha vai e apoia. Só que a Alemanha faz uma cagada maior ainda, sabe qual é? Ela declara guerra à Rússia e à França. Puta que pariu, olha a outra onda aí. Aí o que acontece? Vocês querem treta? Aí a Inglaterra faz, então vou entrar nessa parada também. Aí deu a cagada todinha, aí estourou. Aí criou-se aquela aliança que eu falei para vocês. A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, tá? Dois grupos distintos. Aí começa a parada, começa a onda. Começa aí a bala correr. E aí, maninho, tu entendeu tudo, né, maninho? Tu entendeu todinho até agora. A gente vai falar agora de um segundo momento, né? De uma outra característica. Tá? As etapas do conflito, isso mesmo, quais foram as etapas do conflito? Já aconteceu a guerra, já começou a treta. Aí vamos ter 3 etapas desse conflito. Tá? A primeira etapa, que vai de 1914 a 15, é a guerra de movimentos. Tá? Os caras começam a se mover e tal, né? Começa todo mundo mobilizar os seus exércitos. Só que deu uma onda aí, os caras achavam que a guerra ia acabar. Não, eu vou lá, vai ter guerra, vai o seguinte. Vai ter guerra, uma mulher do cara falava, então é o seguinte, olha, quando tu voltar, tu compra um pão, compra uma mortadela pra mim lá, porque achava que a guerra ia só lá acabar, pronto, já acabou a guerra. Aí se tu buscar na internet, aí tem vários vídeos, os caras indo lá pra guerra, lá na locomotiva,
Todo mundo rindo, achando graça e tal. Daqui a pouco a gente volta, acabou já e tal. Porra nenhuma, os caras não achavam que ia durar 4 anos a guerra. Porque todo mundo olhava, não, aqui tá todo mundo aqui, olha a França toda armada, aqui canhão, caralho e tal, tá tudo tranquilo. Só que também a Alemanha tinha, olha a onda, tinha metralhadora, tava tudo tranquilo. Começa a surgir os primeiros tanques. É a primeira guerra mecanizada, galera. Lembra que o outro conflito que aconteceu na história, na Europa, foi a questão napoleônica, né? O Império Napoleônico, a questão do cavalo e tal, cavalaria. Então começa a haver agora um investimento paulatino, não como na Segunda Guerra, mas paulatino na questão tecnológica. Né? Surgem os primeiros tanques de guerra ainda, uma coisa muito rústica, mas começa a surgir. E aí os caras achavam que a guerra ia ser rápida, eles não tinham noção dessa mecanização. Isso, olha outro elemento interessante aí, a questão da industrialização. Já estava tendo um avanço, como eu falei para vocês, do processo da industrialização. Então esse avanço se deu maior ainda na guerra. A guerra tem esse papel, desse avanço tecnológico. Então nós vamos ter aí nesse momento uma guerra de movimento. Primeiro ponto é a guerra de movimento. De 1914 a 15, todo mundo vai para as fronteiras aí, todo mundo lá se cercando. Vai acabar, daqui uns meses, 2 meses, acaba essa guerra, vai para casa. Porra nenhuma. Aí nós vamos ter um segundo momento. Como todos os países estavam igualados de armamento, né, de tecnologia, nós vamos ter um segundo momento, a guerra de trincheiras. Isso mesmo. Aí os caras vão ficar parados lá. Todo mundo vai, né, se armar lá e tal, mas só que, como todo mundo está igualado, os caras param. Aí todo mundo fica parado. Então chama-se guerra de trincheiras, a segunda etapa, tá? De 1914 a 15, a primeira etapa. De 15 a 17, a segunda etapa. E a terceira etapa? A terceira etapa é o seguinte: nós vamos ter a Alemanha aí começando a bombardear. Começaram a se fazer de moleque doido. Começaram a bombardear navio americano. Foi navio brasileiro dessa onda também. Começaram a se fazer de moleque doido. Moleque do Barreiro, do Pinguim aí, se fez de doido lá. Começou a bombardear a galera lá. E aí, essa onda aí, essa treta da Alemanha, com os submarinos, vai levar a entrada dos Estados Unidos na guerra. Vem cá, vocês querem onda? Eu vou entrar nessa porra também aí. E aí tem uma outra situação também nessa terceira etapa. Sabe qual é? A questão da saída da Rússia. Porque em 17 vai acontecer lá na Rússia um movimento lá socialista. Tá? Esse movimento socialista vai fazer com que a Rússia saia do conflito. Então o terceiro movimento, a terceira etapa, já do início da guerra, vamos ter a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia e a questão lá do bombardeamento lá dos submarinos alemães, tá? Esse é a característica dessa fase da guerra, tá? São 3 momentos, tá? Guerra de movimento, guerra de trincheira e a terceira etapa, qual é? O bombardeamento dos navios pelos submarinos alemães e a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, tá bom, gente? Vamos lá. 11 de novembro de 1918 é o fim da Primeira Guerra Mundial. Tá? 10 milhões de mortos, tá? 30 milhões de feridos. Foi por isso que ela foi chamada de a Grande Guerra, porque a Europa nunca tinha sentido um conflito tão impactante, tantas pessoas morreram, tantas pessoas sofreram nesse confronto. Tá? Então por isso que nós denominamos Primeira e Segunda Guerra. Por quê? Porque esse impacto aconteceu do conflito, tá bom? Então vamos lá, finalizou-se, né, a Primeira Guerra. Tem um ponto interessante também aí, a mulher, os homens foram para a guerra, né, foram para o conflito lá, então a mulher ela assumiu muito do papel do homem, né, nas indústrias, nas fábricas, tá? Então a mulher ela vai ter nesse momento pela Guerra Mundial aí, e posteriormente lá na Segunda Guerra Mundial, uma ascensão, né, na sua ação política, ela vai participar mais, ela vai assumir esse papel de domínio, né, da casa, da questão econômica, da indústria, tá bom, gente? Então, é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. O fim da Primeira Guerra Mundial. E aí, maninho, tu entendeste tudo até agora, não foi? Tu entendeste todo o processo da Primeira Guerra Mundial. Já falar agora do final da guerra, do pós-guerra, isso mesmo. 2 elementos para entender esse pós-guerra, tá? Vamos lá. Tratado de Versalhes, tá? E Liga das Nações, tá? Tratado de Versalhes, os países vão se reunir
e considerar a Alemanha culpada pela guerra. Tá? Só que aí tem umas discordâncias. Tá? Na verdade, havia uma inveja da Inglaterra em relação ao processo industrial da Alemanha. Tá? Mas isso é outra coisa. Enfim, o importa é que a Alemanha foi culpada, os caras foram lá assinar lá a rendição lá no Palácio de Versalhes, na França, tá? Todo mundo assinou. Colocaram uma série de pontos para a Alemanha, tinha que pagar a indenização, foi reduzido o exército, teve que entregar terras, né, territórios para a França. Lembra lá da Alsácia-Lorena, o revanchismo francês? Pois é, isso mesmo. Eles entregaram para a França. Perderam, logicamente, matérias-primas. A Alemanha, né, se reduziu e também empobreceu, porque tu sabes que nesse momento os países necessitavam de matérias-primas, foi por isso que aconteceu a guerra. O Império Austro-Húngaro lá, que a gente falou, da onda da treta lá, pois é, foi desmembrado, tá? Surgiram novos países, tá? E aí tem uma outra coisa também interessante aí. A Alemanha perdeu o exército, reduziu a marinha, ou seja, a Alemanha se fudeu, ficou totalmente fodida, tá? Aí vamos entender agora a Liga das Nações. Qual foi a Liga das Nações? Tem um presidente aí, o presidente americano, que lá foi assinar lá, né, o processo de paz, de armistício. E ele era um cara idealizador e tal, né? O Woodrow Wilson, acho que é esse, editor, qual é esse nome aí que eu não sei o nome dessa porra? Woodrow Wilson. Tá? Esse cara aí lá, o presidente americano, era um idealizador, um cara que pensava na paz e tal. Ele vai lá, ele não concorda com essa política que os países europeus impuseram à Alemanha. E aí, ele, na Liga das Nações, ele cria todo um documento, tá, para tentar trazer uma paz. Ele acredita que agora, depois desse conflito, a grande guerra, né, todo mundo a gente morreu, ninguém saiu ferida. Não, agora o mundo vai repensar, não vai ter mais conflito. Tá? E ele fez lá uma série de pontos nesse documento lá da Liga das Nações, mas ele se saiu da Liga das Nações, porque ele não acreditava, porque todos os países colocaram um monte de imposições à Alemanha, né? Enfim, e aí a gente já sabe o que aconteceu. Não deu certo, né? Não deu certo essa Liga das Nações, porque lá em 39 vai surgir, né, a Segunda Guerra Mundial, vai surgir um cara aí, uns caras aí, todo mundo malucão aí, fumaram uma maconhagem lá, uma maconha lá, uma birra, estourou a Segunda Guerra. Então a gente já sabe. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula aí, tá? Um abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.